Senta exaltando, glorificando o nome dele. Senta exaltando, glorificando. Que ambiente de glória. Toda pregação minha, eu começo de um jeito, mas hoje o Senhor está me levando de outra forma. Primeiro, boa noite a todos, a paz. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você está nesse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa do nosso Deus. Eu digo a vocês que eu passei uma semana bem preocupado com o que eu ia pregar hoje. E hoje, de todos os dias, a mensagem que eu vou pregar hoje, eu não vou começar lendo, nem dizendo assim, abra a vossa Bíblia, né? Não vou começar a pregação dessa forma hoje. Mas eu quero pedir que você redobre a atenção e que você me ajude em oração, porque eu posso dizer que essa é uma das mensagens mais difíceis que eu já preguei até hoje, porque nós vamos falar um assunto muito cauteloso, um assunto que pouco ministrado e pregado, mas eu preciso falar, né, com você hoje a respeito desse assunto, né, que não é fácil de falar, e não tem nem texto para a gente começar, né? Tem versículo, vamos dizer assim, mas quero ministrar hoje sobre, daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia, daqui a pouco a gente lê, mas eu quero pregar sobre conflitos, principalmente conflitos familiares, conflitos que nós às vezes deixamos de resolver, que geram problemas piores, e eu tenho respaldo bíblico para falar de conflitos. Vou contar a história para vocês, sem ler, a história de um moço, que a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, mas muito bonito mesmo. Pensa Brad Pitt passava longe, né? A Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, não era só de boa aparência como o pai dele, chamado Davi, não, ele era bonito mesmo, cabelo longo, a barba bem feita, bem tratada. Primeiro que era de família real, né? Então ele tinha condições de andar bonito, né? Porque ser bonito não é só um estado, né? Às vezes quem já almoçou, jantou no Matuto? Quem já almoçou, já jantou no Matuto? Meninos, vocês são ricos demais, gente. Me levaram um dia lá e eu olhando para o cabelo daqueles senhores, né? 70, 80 anos. O cara passa a mão no cabelo, eu falei, meu, desde os 15, desde os 13 eu uso gel, né? Os caras com cabelo bonito, passa a mão assim, parece que câmera lenta, o senhor bonito. Eu falei, que homem bonito é esse? Aí da outra mesa você olha lá, estou falando dos homens, né? Que homem é mais difícil, né? A barba bem tratada, arrumada, o cabelo, você passa assim, o que é isso? O que eles passam no cabelo, gente? Para a gente passar também, mas não é, né? Tem bom tratamento, né? Vem de família nobre, né? Não passa o que a gente passa, né? Esse homem que eu estou falando, um homem bonito, a Bíblia fala que ele era um homem muito bonito. Não era só bonito porque veio de uma linhagem real, mas ele era bonito mesmo. O nome dele, quando Davi, ele era o terceiro filho de Davi, e quando ele nasceu, Davi colocou o nome dele assim, pai de paz. Mas era bonito mesmo. Estou falando de um homem bonito. Tinha uma irmã dele que também era bonita, muito bonita. Eu estou falando de Absalão. Talvez se você pesquisar, ou alguém já ouviu alguém pregando sobre ele, vai contar uma das piores histórias da Bíblia. Absalão, um homem que por sua natureza já era bonito, porém as circunstâncias ou os conflitos que foram acontecendo gerou naquele que tinha o nome de pai de paz, gerou algo na vida dele e trouxe consequências severas que nós temos que trazer para os nossos dias, esses conflitos, para saber resolver. Por exemplo, conflito de marido e mulher. A Bíblia diz assim, não deixe que o sol se ponha debaixo da vossa ira, ou marido e mulher, para que a vossa oração não seja interrompida, ou não seja ouvida por Deus. Quantos dias você dorme no sofá? Segundo uma cantora na internet, ela diz que cada vez que você dorme no sofá, você está liberando a cama para o diabo dormir.
Vai dormir no sofá. Não, deixa. Não, volta aqui, dorme aqui. Se você deixa, pode ter certeza que você está dormindo com o diabo. Porque o lugar é da tua esposa. Tem que resolver conflito. Embora tem situações que é difícil, mas tem que conversar. Como que eu resolvo conflito? Conversando. Tem que conversar. Mas não é só conversar, é saber conversar. Então, como é que eu resolvo conflito? Conversando. Mas não é qualquer tipo de conversa, é saber conversar. Você me perdoa? Perdoa, mas não faça isso de novo, porque se você fizer, lembra daquele dia que você... Não, assim não, gente. Não é assim. Tem que conversar e saber conversar, né? Porque senão um conflito gera outro conflito. Por que eu estou falando que a história desse menino que tinha um nome, esse moço que tinha um nome bonito, e era bonito, tinha uma história bonita, aconteceu um conflito, e o conflito gerou outro conflito, que gerou outro conflito, e eu vou contar a história para a gente poder ler depois lá na frente. A história de Absalão era para ser a história mais bonita. Absalão, ele presenciou, ele viu uma cena muito difícil de engolir. E essa cena que ele viu, que ele presenciou, não que ele viu, mas ele ouviu da sua irmã. Ele tinha uma irmã bonita e um meio-irmão, que era de uma outra mulher, mas era do mesmo pai. O irmão dele chamava Aminon. E Aminon se apaixonou pela meia-irmã Tamar, que era bonita. A Bíblia declara que ela era bonita. E Aminon, ele ouviu conselhos de um homem, e aí ele foi e praticou. Ele assediou e estuprou. Por que eu preciso falar desse assunto? Somente com adolescente, nós não temos criança. Quem está na internet não precisa tirar ninguém da sala, que nós não vamos descer o nível, não. Pode ficar tranquilo. O pastor hoje está centrado. Estuprou a sua meia-irmã, e depois de ter estuprado, expulsou a irmã de casa. Aminon assediou a sua meia-irmã Tamar, e depois de ter violentado, expulsou ela de casa. E ela foi para onde? Ela foi para a casa de Absalão. Absalão também filho de Davi. E Davi, sendo rei, ele também era pai. E ele poderia resolver o conflito de casa. O conflito do irmão do filho que assediou a minha irmã. O conflito da filha que foi abusada. Porque até então o conflito era só diante de duas pessoas, mas esse conflito foi levado até o irmão mais velho, o irmão chamado Absalão. E agora Absalão, quando ele, mais velho não, minto não, quem mente é o diabo, né? Errei, ele não era o mais velho foi o que assediou. E agora, Absalão levou a notícia para o pai. Todo Israel ficou sabendo do acontecimento. Porque você imagina, a gente que é uma família pequena, ninguém está vendo a gente, qualquer coisa que acontece, todo mundo fica sabendo. Você imagina da família do rei. Notícia correu rápido em Israel. Todo mundo estava sabendo. A história seguiu, a história prosseguiu. E Davi não fez absolutamente nada. Será que dentro da tua casa acontece alguma coisa assim? Você passa dia, não nesse grau, nessa proporção, mas passa dia e sai dia e você não consegue resolver? Será que tem conflitos dentro da tua casa que você não resolve, você não põe em tua mão, você vê e finge que não vê? É os sites que o menino tem 10, 11, 12 anos, você sabe que ele mexe. E quando você não sabe, ele colocou uma senha no celular e você acha que está tudo certo. E não resolve o conflito agora. É a mensagem que a filha recebeu do coleguinha de escola e você sabe, não fez nada. Eu disse que essa é uma das piores e mais difíceis mensagens de ministrar. Mas eu estou debaixo de uma revelação de Deus para esta noite, para trazer para você. Se você não resolver os conflitos agora, meu irmão, pode ter certeza que isso vai virar uma bola de neve, vai se prolongar.
vai se avançar e você não consegue parar e resolver aquele problema de trás. Davi também foi um pai ausente, já não conseguiu resolver o problema. Ele era para ter pego o filho que aprontou, que fez o errado, trazer, dar de exemplo para que os outros não fizessem. Ele era para pegar a menina, a moça que foi violentada, trazer, abraçar como pai, e não fez. Sabe o que ele fez? Ele gerou em Absalão ódio, ira, rancor, ressentimentos que não foram tratados. Ódio, rancor e ressentimento. Ele tinha ódio de quem? Ele tinha ódio do irmão que fez o que fez com a irmã. E ele passa a desenvolver agora um ódio também pelo pai que não resolveu o problema. E o que ele faz? Ele fica perto de 2 anos tramando a morte do seu irmão. Quem ele era? Absalão. Tinha sangue real. Ele era o único da família que tinha o sangue 100% real, dos dois lados. Ele podia governar, ele tinha como reinar, ele poderia ser o substituto, ele podia dar continuidade ao reino, mas com ressentimentos não, com raiva não, com ira não, com rancor não. Ele tinha que ser curado dos seus traumas, e ele não foi curado. Por quê? Porque o pai foi um pai ausente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele fez isso? Lá na frente nós vamos entender. Lá na frente nós vamos compreender o que foi que aconteceu com Davi. Primeiro, que Deus tinha lançado uma palavra. Primeiro, que Deus tinha dito que ia acontecer algo dentro da casa dele, que ia arrepiar o cabelo, vamos dizer assim. Ia acontecer algo, só que já tinha acontecido. O filho tinha abusado da irmã, o irmão já era feio, Israel inteiro já estava sabendo. Só que o pior ainda estava por vir. Por quê? Porque não resolveu os conflitos. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: aprenda a resolver conflitos, amigo. Fala para ele: não deixe passar dias sem resolver esse conflito. Resolva os conflitos. Resolva os conflitos. Onde? No casamento, dentro de casa, no trabalho, até com os credores. Se está devendo alguém, não deixe ele no vácuo, não deixe essa pessoa sem uma ligação. Atenda, responda, fale o porquê. Aprenda a resolver conflitos, porque você não pode fugir que vai ter problema, isso é inevitável, mas não fuja dos teus problemas. Aprenda a resolver conflitos, porque um conflito não resolvido gera outro conflito, que gera outro conflito, que gera outro problema, que gera outro problema. E agora aquele que era o pai de paz vira o pai de guerra, o pai de ódio, o pai de ira. O nome era bonito, mas o que estava dentro dele, sendo gerado por causa de ressentimentos, tirou o nome tão bonito, Absalão, pai de paz, como aquele que é o pai da ira, o pai da guerra, o pai da desobediência, o pai da rebelião. É isso que o diabo quer fazer conosco. É isso que o inimigo quer fazer com a gente. Ele vai pôr pessoas diante de nós com problemas, vai criar situações para quê? Para saber se você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, você vai resolver esse problema. Nem que seja de ficar de boca calada, mas o problema será resolvido, o conflito será resolvido. Aprenda a resolver conflito. Não deixe para o dia de amanhã o que você pode fazer agora. Resolva. Porque pode ter alguém agora aqui, pode ter alguém pela internet que está ouvindo essa mensagem, que não foi curado por causa de traumas e mágoa de alguém que até já morreu. Não teve a oportunidade de ir lá nem no caixão, porque o pai, a mãe, o tio, o irmão morreu longe, não deu tempo. Vou deixar para amanhã, eu deixo para depois. Depois eu resolvo. Não, meu irmão, tem que resolver logo.
Se tiver alguém, meu irmão, que você tem alguma desavença, manda uma mensagem para essa pessoa. Resolva o problema, resolva o conflito. Resolva o conflito com o teu marido, com o teu esposo, com a sua esposa, com o teu filho. Não deixe para amanhã, porque senão você não sabe. Talvez você está dizendo, está tudo de boa, mas lá dentro, o coração dele ou dela, ou dessa pessoa que às vezes aconteceu algo, o diabo está alimentando coisas dentro dela, o inimigo está alimentando coisas na mente desta pessoa, e eu vim aqui nessa noite para te ajudar a resolver conflitos. Eu vim aqui como profeta de Deus para te ajudar a resolver conflitos. Resolva o conflito na sua casa, resolva para não gerar coisas piores. Tamar, o pai de paz, agora virou pai de guerra. Por quê? Arquitetou, planejou a morte do seu irmão. Fez tudo certo para matar o irmão. E matou. Os servos de Absalão mataram Aminon. Ele vingou o que aquele irmão tinha feito com a sua meia-irmã. E agora, com a sua irmã, o meio-irmão fez com a meia-irmã, e agora para ele estava tudo certo. Já vingou a morte, já vingou o assédio, já vingou o estupro. Não, porque agora piorou. Sabe por quê? Aquele que era pai, que era para aconselhar, agora vai perseguir Absalão. Absalão vai ter que fugir, ou vai ter, não, teve que fugir, é no passado, né? Deixa eu falar para os irmãos da nossa igreja. De fora vim, beleza. Agora usar o microfone da igreja para dizer, a Bíblia vai dizer, eu dou-lhe um cascudo santo se eu pegar você no microfone dizendo, olha aqui para mim, cutuca o irmão que está do teu lado, fala para ele, não use, oi. Não use o microfone para dizer que a Bíblia vai dizer. Por quê? A Bíblia não vai dizer nada, a Bíblia diz, é presente. Agora a história do passado, por exemplo, eu estou contando a história de Absalão. Ah, porque Absalão vai. Não, Absalão foi. Absalão foi perseguido por Davi. Fugiu. Quase 3 anos fugindo. Quase 3 anos fugindo do pai. O pai que era para resolver, agora sai da zona de conforto para perseguir, para matar, para destruir Absalão. O pai que era para ter resolvido, que era para ter se resolvido quando houve um problema dentro de casa, nem aconselhou, corrigiu o filho que fez errado, nem abraçou a filha por ter sido abusada, mas agora vai perseguir o que fez errado, porque matou. Será que você vai deixar o problema abraçar você ao ponto de você ter que fazer uma besteira? Eu já vi pai querendo matar o filho, porque o filho não saía das drogas. Mas quando a mãe dizia desse jeito, olha lá, a toalha está no chão, o pai não corrigiu, junto com a mãe. O filho tomava banho, jogava a toalha no chão, se arrumava e saía, e o pai não falava nada, e a mãe falava, e a mãe parou de reclamar, porque só ela reclamava. Chegava com a roupa do jeito que chegava, no banheiro ficava, a louça na pia ficava. Não corrigiu quando tinha que corrigir, não resolveu quando tinha que resolver. Mas agora, quantos pais, você já viu isso? Quem já viu isso? Que quis matar a filha, teve uns que mataram. Por quê? Porque não teve condições de resolver o conflito, de resolver o problema quando tinha que ser falado. Deixou a bola de neve aumentar. Quando o filho achar que tem que chegar na hora que ele quer, põe ele sentado na sua frente e diz, a minha casa quem manda sou eu. Quando a sua filha ou seu filho falar gritando com a sua esposa, tu chama ele ou ela, eu estou todo arrepiado na mensagem que eu estou ministrando aqui. Tu senta ele, lá no Nordeste chama, tu senta esse cabinha, lá no Nordeste é cabinha. Quem é do Nordeste aqui, que sabe da linguagem que eu estou, é ou não é? Tu senta esse cabinha lá, esse camarada, e diz, antes dela ser sua mãe, ela é minha esposa, e eu não admito você falar com a minha esposa desse jeito, na minha frente. Ah não, não tem problema não. Que geração é essa? Ai de mim,
Se eu abrisse a boca para falar, você é doido. Era um croque santo na hora. Eu preferia tomar uma surra do meu pai do que um croque. Hã? Não pode não, conselho tutelar, misericórdia, né? Não resolve conflito agora, o problema vai aumentando. E aí depois, o carcereiro não resolve. Não resolve. O sistema carcerário não resolve. O dono da biqueira não resolve. Olhe lá se o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta resolve. Não resolve. Porque foi uma sucessão de coisas erradas na vida desta pessoa. Por quê? Porque as pessoas se ausentaram de resolver conflitos. Não, está tudo certo, está tudo bem, tem problema não? Não tem? Como assim? Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a vida de pais, mães, filhos, irmãos e irmãos que estão aqui. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Deus vai dar condições a vocês para resolver conflito nas vossas casas. Deus vai dar condições de vocês resolverem conflitos nas vossas casas, nas vossas famílias, nos vossos negócios. Deus vai dar condições para vocês resolverem conflitos, porque aquele que resolve conflito, resolve problema e evita uma catástrofe lá na frente. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Absalão fugiu de Davi, porque Davi estava perseguindo, e todo Israel sabia. Todo Israel. Passado cerca de 3 anos, agora Absalão resolveu pedir o perdão do pai pelas coisas erradas que fez e ter dado a ordem de matar o seu irmão. E ele resolveu voltar para Jerusalém. E Davi ainda estava lá. Davi, quando ouviu que Absalão estava voltando, Davi disse: pode voltar. Olha, mas outra vez não resolveu o conflito. Pode voltar para Jerusalém, você pode voltar a hora que você quiser, mas na presença do rei, não quero conversa com você. Não quero. A Bíblia diz que Absalão, quando voltou, Davi tinha um coração em Absalão, mas ele queria punir e corrigir ele da forma mais errada, desprezando. Desprezo não resolve. A Bíblia diz que Davi abraçou, depois de, eu não me lembro quantos anos que Absalão já estava na presença de Davi, e Davi resolveu abraçar Absalão, chorou junto com ele, mas diga comigo assim: já era tarde, não tinha como voltar mais atrás. O período e o tempo que Absalão estava em Jerusalém, enquanto Davi não queria falar com ele, Absalão estava planejando algo pior: vou tomar o trono de Davi, do meu pai. Olha, porque não resolveu um problema, olha a cadeia de problema. Dentro dele ele guardou. E agora Absalão começou a ganhar o coração do povo de Israel. Eu disse que essa mensagem era a mensagem das mais difíceis de pregar, mas eu tenho certeza que será a de mais eficácia para essa igreja, em nome de Jesus. Absalão, ele começou a ganhar o coração do povo. Todo mundo que chegava diante de Absalão, sabendo que ele tinha sangue real, as pessoas chegavam diante de Absalão se encurvando. Absalão rapidamente pegava no... Quer ver? Deixa eu pegar um menino aqui, quem pode me ajudar aqui? Vem cá, Caio. Ele hoje só faltou a estrelinha no peito? Não. Faz, filho, faz. Aqui, meu irmão, até esses dias o rapaz veio aqui para fazer um negócio de gesso. Aí eu disse assim: ó, você vai fazer aqui, faz um L. Ele disse: faz o quê? Eu disse: não, filho, faz aqui, ó, tem que falar que é com ponta transversal bicuda pro lado, pendendo pro lado esquerdo. Não pode fazer L de jeito nenhum. Vem cá. Eu sou Absalão, e você vai prestar reverência a Absalão. Olha, todo rei, não ri mais não, irmão, senão eu continuo falando disso aí. Ó, Absalão, todos os reis e todos os príncipes receberiam reverência e diriam: eu sou honrado mesmo. Que bom que você está se curvando. Vem cá, faz de conta que eu sou Absalão
e você vai prestar reverência diante de mim. Se curva, se curva. Não, se curva. Aí, ó, vem lá. Sabe o que era que Absalão fazia? Não faça isso. Eu sou teu servo. Vem cá. Já ganhava o coração dele. Obrigado, viu? Tá bonito demais. Um dia nem Salomão se vestia assim. Ó, Absalão, todos que se curvavam diante dele, ele levantava, ele orientava e dizia: sou igual a você. Rapaz, esse é o rei que a gente queria para Israel. Abraçava todo mundo. As pessoas iam buscar conselho em Davi e não chegavam, não conseguia chegar em Davi. E aonde? Em Absalão. E ele dizia: Israel não tem o rei que merece, porque o rei era para estar aconselhando vocês. Dentro dele já tinha uma mágoa, um ressentimento do passado, porque na hora de corrigir o irmão não corrigiu, na hora de orientar o irmão não. Irmão, seja sincero agora. Fala se essa mensagem não é a mensagem do trono de Deus. Fala. Sabe por quê? Porque eu sinto o peso da mensagem. Quando não é algo escrito, planejado, não. Eu estou esses dias para falar sobre isso. Eu estou esse tempo pensando nessa história. E dentro dessa história tem outra história que aparentemente parece que a história acaba mal, a história acaba ruim, mas dentro dessa história tem outra história boa, que daqui a pouco nós vamos falar. Essa é a única vez que nós não estamos lendo tanto versículo, falando tanto versículo. Agora escute isso aqui. A Bíblia diz que ele foi ganhando o coração do povo. E de repente todo Israel já estava encurvado diante de Absalão. Sabe o que ele fez? Ele criou um plano e falou para Davi: eu vou subir para sacrificar. Criou um plano religioso para dizer: estou indo adorar, estou indo sacrificar. E o povo com ele. A estratégia foi boa, o plano foi bom. Só que quando ele vai para adorar, para sacrificar, quando ele volta com todo o plano montado de tomar o trono do seu pai Davi. Por quê? Porque ele não resolveu o conflito familiar, porque ele não resolveu e não ajudou quando foi preciso. Agora ele criou um problema seríssimo, gravíssimo. E a história se espalhou e chegou diante de Davi dizendo: Absalão está vindo. E os soldados dele, olha, de quem era o soldado? Era dele, o povo que está com ele. É tanta gente que você vai ter que fugir. Davi pegou o que tinha, alguns súditos voltaram, correram com Davi, e Davi escapou para não morrer. E agora Absalão tomou o trono. Absalão reinou em Israel. E Davi fugindo. Por que ele fugiu? Porque não resolveu o problema lá atrás. Por que Davi perdeu o trono? Porque ele não resolveu o conflito lá atrás. Quem não resolve conflito perde a autoridade. Quem não resolve conflito perde a autoridade. Quem não resolve o conflito perde a autoridade. Quem não resolve o problema perde a autoridade. Mas Deus está liberando essa palavra para esta igreja nessa noite. Você não vai perder a autoridade, porque Deus está te dando o poder de resolver conflito hoje. Já chega em casa colocando ordem no barraco, vamos dizer assim. Já chega em casa colocando ordem no negócio. Amanhã, segunda-feira, já chega colocando ordem lá no trabalho. Se é você, ei, você não pode ser mandado por aquele que não tem autoridade, porque você é autoridade. Deus está dando autoridade para essa igreja. Não deixe as coisas piorarem. Não deixe. Davi fugiu, porque não teve coragem de resolver problema. Absteve, se guardou, se blindou, e o problema torando. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga assim: essa história ainda tem coisa pior vindo por aí. Pior que isso? Tem coisa pior. Tem coisa pior. Um conflito mal resolvido gerou em Absalão ira, ódio, raiva, ressentimentos. Ressentimento do pai, ressentimento do irmão. E agora ele tomou o trono, tomou o governo. E Davi fugindo. Você não tem noção a quantidade de coisas que aconteceram no meio desse contexto. Davi fugindo.
Uma tradução errada diz que é 40 anos, mas não é, mas 4 anos, segundo alguns historiadores, Davi fugiu. E ele governou Israel. E o povo amava Absalão, porque Absalão estava cuidando, mas tinha ódio no coração. Não adianta estar no governo se tiver ódio no coração. Pegou ou não? Pegou ou não? Pode até ficar 4 anos, mas no cabo dos 4 anos Deus tira. Essa é profética. Porque quem governa tem que ter o coração no povo e não pode ter ódio no coração. Pegou ou não? Só para quem está entendendo, dá um glória. Ele ficou perto dos 4 anos. Ficou. Deus permitiu, mas não permaneceu. Por quê? Porque Davi, agora isso aqui é profético. Davi errou, mas Davi estava, oh meu Deus do céu, Davi errou, mas Davi estava sendo treinado por Deus. Davi perdeu o trono, mas não perdeu o Deus que dá o trono. Oh meu Deus. Davi perdeu a autoridade, mas não perdeu o Deus que dá autoridade aos homens. E Davi, ele escreveu muitos dos salmos quando estava sendo perseguido. E quando estava sendo perseguido, ele dizia: é a tua mão que me aflige, é a tua mão que me persegue. Oh meu Deus do céu, ele errou, mas ele, oh meu Deus do céu, mas ele entendeu. Oh, eu disse que Deus me deu essa palavra, e Deus vai ter. Oh, rebara, cantarabachuri, bicalabaxandarabá. Davi entendeu que o tempo que ele estava sendo perseguido era a mão de Deus. Davi chegou a um ponto que um homem por nome de Simei, guarda isso, Simei, profeta, começou a amaldiçoar Davi. Davi estava caminhando junto com o seu povo, e em cima das montanhas, em cima dos morros, estava Simei com uma pedra e amaldiçoando Davi. Maldito seja tu, pelo sangue que derramastes. Um profeta. Maldito seja você, pelo sangue que derramou. E alguém dizia: deixa eu matar o profeta. Ele disse: não, deixa, é Deus me afligindo. Estava recebendo pedrada, mas estava sendo, oh meu Deus, estava sendo tratado e corrigido por Deus. Ele sabia do mal que fez, e ele disse: é a mão de Deus sobre mim. E o profeta andando e amaldiçoando, e ele dizia: fica quieto, não deixa ele jogar pedra, pode deixar. Irmão, nem toda pedra que vem sobre a nossa vida é pedra do diabo, é pedra do acusador, é pedra do adversário. Tem pedra que vem que é para, oh meu Deus, vou falar. Tem pedra que vem sobre a nossa vida que é para nos edificar, é para nos ajudar a olhar lá para trás e ver o que a gente fez de errado. Oh meu Deus, pode jogar, eu aguento, eu sei que eu errei, pode jogar, deixa ele. E Deus estava tratando Davi, enquanto tinha alguém que estava no trono, que não foi tratado dos ressentimentos, dos erros do passado, tinha alguém que estava fora do trono, sendo tratado por Deus para voltar para o trono. Oh meu Deus. Enquanto tinha alguém no trono, cheio de mágoa, de ódio, de rancor, tinha alguém que estava fora do trono, sendo tratado por Deus, e Deus tratando no coração dele, para voltar na hora certa, e voltar do jeito certo. Como? Cheio de poder e de autoridade, para governar e para reinar. Meu Deus. No meio dessa história, dentro de Israel, levantou-se um homem por nome de Ziba. Que nome que é? Ziba. Esse Ziba era um servo de Saul, que falou de Mefibosete, que era neto de Saul, durante o período, voltando atrás um pouco, durante o período que Davi tomou posse do reino. Davi achou de misericórdia para abençoar, se tinha alguém da linhagem de Saul, e encontraram Mefibosete. Essa história todo mundo conhece. Mefibosete, coxo de ambas as pernas, estava morando em Lodebar. Diga Lodebar. Mefibosete tinha linhagem real. Eu estou trazendo uma história lá de trás para colocar no meio da história, para continuar a história, para você entender. Mefibosete estava morando de favor, porque quando os filisteus entraram em Israel, a sua ama resolveu escapar e socorrer o único que sobrara, que era Mefibosete, e ele caiu
quebrou as pernas, ficou paraplégico. Levaram ele para Lodebar. Ele morou em Lodebar, cresceu em Lodebar, viveu em Lodebar. Só que quando Davi estava no trono, resolveu agir de misericórdia e abençoar Mefibosete, ou abençoar alguém da linhagem de Saul, que era Mefibosete. E perguntou a Ziba, que Ziba era um dos servos de Saul, da linhagem real: existe algum que está vivo? Ele disse: tem um, está lá em Lodebar. Acharam Mefibosete, trouxeram Mefibosete. Mefibosete sentou na mesa do rei. Agora olha que coisa, Mefibosete era para viver cheio de traumas. Mefibosete era para viver cheio de ira, de ódio, de rancor. Por quê? Porque os seus pais foram mortos, porque viveu de favores, porque não andava. Ele tinha que ter mágoa da mulher que deixou ele cair, de quem matou os pais. Ele era para viver cheio de conflitos. E ele chegou diante de Davi, ele mesmo disse: sou eu como um cão inútil. E Davi, quando estava no trono, disse: você pode ser como um cão inútil, mas a partir de hoje você vai comer pão na mesa do rei. E ele comeu pão na mesa do rei. Eu disse que não é sobre essa história, todo mundo já conhece essa história de Mefibosete. Mefibosete viveu na mesa do rei, comeu na mesa do rei. Só que agora o rei saiu, o rei estava sendo perseguido. Quem estava lá? Absalão. A Bíblia esconde um pouco da história, mas Mefibosete, quando percebeu que Davi tinha fugido, ele resolveu abençoar Davi. Como? Ele resolveu recompensar Davi pelo que Davi tinha feito. O que ele fez? Chamou o seu moço, que era Ziba. Eu mandei você lembrar do nome Ziba. E disse: prepara um jumento e vamos levar para Davi, para o rei que está fugindo. Vamos levar pão, vamos levar vinho, vamos levar água. E sabe o que Ziba fez? Se escondeu, não deu resposta para Mefibosete. E ele preparou o presente de Mefibosete. E ele foi até Davi. Quando chegou diante de Davi, Davi olhou e disse: o que é isso? Ele disse: eu resolvi te trazer, porque Mefibosete agora faz parte do reino de Absalão. Se curva diante dele. E quem trouxe foi eu. Sabe o que Davi fez? Davi disse que as terras, as bênçãos e os bens que eram de Mefibosete, a partir de hoje sejam seu. Olha, uma mentira dentro do reino fez outro mentir também. A mentira foi se propagando. Olha a quantidade de conflitos. E Davi foi enganado. Mas tudo tem a hora certa. Olha para quem está do teu lado e diz: tudo tem a hora certa. Você não precisa se defender, você não precisa falar, você não precisa jogar na internet, você não precisa fazer vídeo para tentar se defender. Não, exclui, apaga. Ninguém precisa te defender. O que é teu, o que Deus te deu é teu. E na hora certa volta para a tua mão. Na hora certa volta para a mão de Mefibosete. Na hora certa volta, oh meu Deus do céu. Fica tranquilo, fica em paz. Porque aquele que dá se garante. Aquele que dá, ele resolve o problema. Ele ajuda você. Fica tranquilo. Cerca de 4 anos se passaram. A Bíblia diz que a Bíblia esconde a história de Mefibosete. Mas quando Ziba, não mostra, mas eu creio que a palavra de um rei dito está dito. Quando ele voltou, ele tomou as posses de Mefibosete. E agora Mefibosete fica sem casa, sem nada. Mas ele tem uma coisa: esperança. Ele tem esperança que aquele que prometeu pode cumprir. E na hora certa o rei volta, o reino volta, o governo volta. Oh, você está entendendo isso ou não? Estou preocupado não, meu irmão. Estou preocupado não. Eu estou acreditando que na hora certa Deus põe de novo na mão, Deus sai de novo. Deus é Deus. Fica tranquilo, fica em paz. Estou preocupado. Estou preocupado com a volta de Jesus. Está preocupado com 8 anos, 4 anos, 5 anos. Fica tranquilo, na hora certa o Senhor resgata a gente desse lugar, rapaz. Fica em paz. A Bíblia escondeu essa história. Eu não sei como é que se você ler no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 16, final do 15, 16, 17, 18, 19. Por isso que eu disse que eu não podia ler, que é muita coisa para ler. 2 Samuel 16, 17, 18 e 19. Já estou adiantando aqui agora para o 19 para a gente encerrar. No capítulo 19, Joabe, que tinha sido enganado por
por Absalão. Agora Joabe prepara os soldados para pelejar contra Absalão. Estava junto com Davi. Isso aqui é difícil de falar, mas eu vou te falar. Agora aconteceu a pior catástrofe da história. Porque Absalão já estava no trono, Israel já estava com ele. Do outro lado, os soldados de Davi. E eles travam uma grande batalha, uma grande guerra. Por quê? Porque Davi não corrigiu o filho lá atrás, não abraçou a filha lá atrás, não corrigiu o filho lá atrás, não procurou ouvir Absalão, o que era que Absalão tinha para falar. Uma das melhores formas de resolver conflito é falando, e a outra coisa é ouvindo. Vem cá, fala aí o que é que você tem para ouvir, o que você tem para falar que eu vou te ouvir. E depois que eu te ouvir, eu vou falar. Assim se resolve o conflito. O conflito se propagou e aonde chegaram? Até Mefibosete, que não tinha nada a ver com a história, já tinha sido restaurado suas terras, suas coisas, agora está sem terra, sem mesa e sofrendo. O conflito se levantou, a guerra se levantou, e eu disse que essa era a pior de todas. Aconteceu uma guerra e morreram 20 mil homens. Percebeu? O problema que não foi resolvido, o que gerou? Morreram 20 mil homens. E entre esses 20 mil homens, sabe quem morreu? Absalão, o filho de Davi. Alguém foi lá, a Joabe foi lá, acertou um dardo no coração dele. E passaram mais dois, se eu não me engano, mais dois soldados. Vou terminar o serviço agora. Pá! A ira de Absalão transferiu-se aos outros, essa ira, essa raiva, esse ódio. Um não foi tratado, aí consegue contaminar os outros. E 20 mil homens morreram. 20 mil homens morreram. E agora, o Davi que não corrigiu, o Davi que não abraçou, o Davi que não sentou com os filhos, chorou a morte do seu filho Absalão. Chorou a morte, mas chorou muito. Chorou, e chorou, e chorou. Ele chorou tanto, que ele não se preocupava mais em voltar e sentar no trono. Ele só chorava. Os seus conselheiros chegaram e disseram: olha, você está chorando tanto a morte do seu filho, de Absalão, que você esqueceu de Israel. Eu vou falar, pode falar ou não? Conflitos mal resolvidos tira a gente do propósito. Estou lendo não, viu? Isso aqui é Deus que está me dando. Conflito mal resolvido tira a gente do propósito. Qual que era o propósito da vida? Trono, governo. Qual é o propósito da sua vida? Você não encontrou ainda? Talvez você não está enxergando o propósito. Por quê? Conflitos mal resolvidos tirou você do propósito. Você não consegue mais enxergar. Você só chora, só se lamenta. Agora já não tem mais o que resolver. Você tem que sacudir a poeira, meu irmão. Dá a volta por cima. Isso é brasileiro. Brasileiro diz: sacode a poeira, meu irmão. Levanta. Sai dessa situação que você está agora. Não adianta mais se levantar. Resolve o problema agora. Levanta, porque tem uma grande obra para você fazer. Levanta, porque agora não adianta ficar chorando no passado, não. Porque o que Deus tinha que fazer com você, te tratar, Ele já te tratou. Levanta agora, porque tem uma grande obra pela frente. Tem muita coisa para você fazer. Tem algo muito grande para você. Não adianta chorar o leite derramado. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a vida dessa igreja nesta noite. Não adianta viver de passado. O que foi, o que saiu, o que tirou, e a partir de agora levante a sua cabeça, porque Deus está trazendo alguém de novo para o propósito. Eu vou falar, Deus está trazendo, Deus está trazendo alguém, eu estou debaixo de uma palavra profética. Deus está trazendo alguém agora de novo para dentro do propósito. Deus está trazendo, Deus está trazendo alguém agora de novo para dentro do propósito.
Quem morreu, morreu. Quem saiu, saiu. Deus está te trazendo de novo para o propósito. Quem saiu, para cantar. Deus está trazendo. Eita, fica olhando para mim pensando que eu sou um ator, rapaz. Eu sou profeta. Eu estou recebendo de Deus agora. E Deus está dizendo assim: libera sobre a vida desta igreja agora. Quem foi, foi. Quem saiu, saiu. Quem morreu, morreu. E eu estou trazendo você de novo para o centro do meu propósito, diz o Senhor. E agora Davi resolve voltar para Jerusalém. Fala para quem está do teu lado: é hora de voltar para o centro da vontade de Deus. Fala, chacoalha duas pessoas aí e fala para ela. O que Deus tinha que ensinar já ensinou. Vamos voltar. O que tinha que aprender já aprendeu. Vamos voltar. O que tinha que morrer já morreu. Não adianta mais chorar. Errou. Agora já foi. Porque quem saiu do trono errado vai voltar para o trono transformado. Quem saiu do trono debaixo de palavra de maldição vai voltar para o trono curado. E eu provo que Davi voltou curado. Davi voltou curado, porque nos 4 anos Deus estava tratando Davi fora do trono. Tem hora que tem coisas que saem da nossa mão, que a gente diz assim: por que saiu? Deus está tratando você, glória. Deus está tratando, mas Deus está falando ao meu coração: é tempo de voltar. É tempo de voltar. Davi estava longe de Jerusalém. Ele tinha passado o Jordão. Ele tinha feito o caminho oposto do povo de Israel que entraram no Egito. Saiu dos limites de Israel. Se hospedou e recebeu. E foi recebido por outros povos. Mas chegou a hora de voltar. Quando disseram para ele: levanta, sacode a poeira, não precisa chorar mais, volta, que morreu. Foram 20 mil, não olha nem para a quantidade de gente que morreu. Levanta e volta. Não olha nem para, eu vou falar, não olha nem para o tamanho do estrago, levanta e volta. Não olha nem para o tamanho da perca, olha para cantar. Não olha nem para o tamanho da perca, levanta e volta. Só que quando Davi voltou, ele encontrou algo, que era o rio Jordão. E ele lembrou da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Ele lembrou do rio que se abriu. Ele lembrou da aliança, porque o primeiro lugar, eu vou falar, o primeiro lugar da volta é Gilgal. E Gilgal é lugar da aliança. Deus estava dizendo para Davi: eu estou tratando, mas eu quero que você faça de novo a aliança comigo em Gilgal. Mas Davi não estava só, e o povo está passando. Para Israel entrar, o rio se abriu. Mas eu vou falar, pode ler se essa história que eu estou contando não é. Mas para Davi voltar, ele teve que passar por cima de barco, porque já tinha sido aberto. Deus estava dizendo para Davi: se tu tivesse resolvido o teu conflito lá atrás, tu não precisava ter saído de Jerusalém. Mas agora, para Israel entrar, eu abri o rio. Mas eu vou falar, para Israel entrar eu abri o rio, mas para tu voltar tu vai ter que dar um teu jeito. Vou falar, o problema não foi resolvido, a catástrofe já aconteceu, o problema já foi. Para Israel entrar eu abri o rio, mas para você retornar e chegar em Gilgal, dá teu jeito, rapaz. Se vira. É duro, né? E estão voltando de barco. Davi está fazendo o caminho de volta para Gilgal, antes de chegar em Jerusalém. O caminho é barco, remo, esforço. Deus quer ver em você, se você está disposto realmente a voltar para o propósito. Deus quer ver no seu coração, oh meu Deus, se você quer voltar de novo ao trono. Deus quer ver se realmente tudo isso que aconteceu com você foi uma lição, se você aprendeu ou não. Ah, meu Deus, eu estou sentindo aqui diferente, eu estou sentindo uma atmosfera diferente, porque eu disse para Deus essa noite, eu disse: Deus, o que é que eu vou pregar?
como é que eu vou pregar? De que jeito? Deus falou: não precisa abrir nada, eu vou te dar. Eu não abri Bíblia, não abri tablet, não abri nada, e Deus está me dando agora. Isso que eu estou te revelando, que Deus está me revelando, é o que Ele está me revelando agora. Para sair você teve esforço, e agora você vai ter que fazer o mesmo esforço do caminho de volta. Mas no caminho de ida, no caminho fugindo, você tinha um peso, que tinha alguém que estava no trono. No caminho de ida, você tinha conflitos que não foram resolvidos. No caminho de ida, você não tinha resolvido e você estava cheio de problemas. Mas no caminho de volta, Deus tratou o teu coração. Deus já tirou o problema do trono, e agora você vai ter que tocar a tua vida. E primeiro, volta para o primeiro lugar, que é Gilgal. Quando Davi voltou, o povo estava esperando Davi. O povo estava esperando. E no meio do povo que estava esperando, é aqui que eu falo que é a história que ninguém conta de Mefibosete. No meio do povo tinha um aleijado lá. Aí eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ler. Segunda Samuel. Esse Deus não é gente não, viu? Segunda Samuel, capítulo 19 e o versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, era neto, né? Desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha o quê? Lavado os pés. Não tinha feito a barba. É lavado. Nem tinha lavado suas vestes. Desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou a paz. Segura, deixa aí. Tiraram a casa de Mefibosete, mas não tiraram o desejo de honrar o rei do coração. Era gratidão. Mefibosete era para estar morto, mas ele tinha gratidão em si. Não fez a barba, não lavou a roupa. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Você vai lá, você escolhe a roupa que você quer. Mas naquela época, nem todos tinham muitas roupas. Lavava-se uma, usava um trapinho lá, depois colocava outra. Desde o dia que Davi saiu, alguns historiadores dizem que foram quase 4 anos. Você imagina agora, no meio daquela multidão que foi se encontrar com Davi em Gilgal, Mefibosete sujo, fedido. A Bíblia não revela, isso aqui me dá direito de pensar. Alguém, por favor, dá um jeitinho de me levar junto com vocês, porque eu não quero ficar aqui esperando, eu quero ir também, porque eu quero contar a minha versão dos fatos. Eu vou contar ao rei a minha versão, porque desde o dia que Ziba voltou, eu perdi as terras, e eu perdi a minha esperança, mas eu sabia que aquele que carrega o princípio de honra dentro da alma, Deus um dia honra ele também. Então desde o dia que Davi saiu, e aí dá-se a entender que ele não se apresentaria diante de Absalão sujo, com a barba sem fazer e com a roupa suja. Alguém estava olhando para Mefibosete e dizia: sujo, perdeu a terra, olha aí, ó, se levantou contra Davi, aí o que deu para você? Agora não tem mais ninguém no trono, está aí agora à mercê do quê? Quem dera voltasse para Lodebar. Volta para Lodebar, quem sabe lá em Lodebar alguém te recebe lá de novo. Disse: não, quem chegou em Jerusalém, pode estar difícil em Jerusalém, mas vou ficar em Jerusalém. Oh meu Deus, pode não ter ninguém, eu vou falar, pode estar difícil em Jerusalém, mas é aqui que eu vou ficar. Deus me trouxe para Jerusalém e eu vou ficar aqui.
a roupa está suja, a barba está sem fazer, o pé quem olha diz está doido, olha que fedor, que mau cheiro. Ele disse: é só até a hora que eu me encontrar com o rei, porque na hora que eu me encontrar com o rei, eu contra a vergonha. Para cantar, para de se defender, meu irmão. Vai chegar a hora certa de você se apresentar diante do rei, vai ter a hora certa de você falar. Meu irmão, Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração, e esses dias Deus falou comigo: pregar é fácil, eu quero você viver na pele aquilo que você prega. Aconteceu algo comigo que eu disse: meu Deus, eu sou crente mesmo, porque aconteceu algo tão triste, tão desagradável comigo, que eu confesso aos irmãos que eu fechei a minha mão umas 2 vezes. Quando eu fechei a mão, o Espírito Santo disse: abra a tua mão, porque você não precisa disso. Eu me desarmava, e a pessoa falando, e eu ia de novo, e Deus disse: você é crente? Eu me desarmava. Por 3 vezes eu fui afrontado, e por 3 vezes eu confesso que me deu vontade, mas na vontade que me deu, o Espírito Santo disse: tu és bispo, tu és pai e tu és servo, desarme. Eu fechei a boca e só ouvi, foi embora. E aí o Senhor falou comigo: fica tranquilo, porque tem a hora certa de se apresentar diante do rei. Pode falar o que quiser, pode postar o que quiser, eu não estou nem aí. Quem me defende é Ele, quem me guarda é Ele, quem me protege é Ele, quem me direciona é Ele, quem me abençoa é Ele. Tem hora, meu irmão, que a gente tem que ter Cristo em nós, e a Bíblia diz que Jesus, ele foi como um cordeiro mudo para a cruz. Ele foi como um cordeiro mudo que sabia que ia ser morto, mas não abriu a boca, não deu um grito, não deu um berro. Quem grita é bode. Você é ovelha, aguenta quietinho, que na hora certa, no tempo certo, você vai se apresentar diante do rei. Mefibosete disse: eu quero ir, alguém pode me levar? E Mefibosete foi. Já alguém olhando, diz: como é que se apresenta diante do rei desse jeito? Fedido, barbudo, não lavou nem a roupa. Põe no próximo para mim. Sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrou-se com o rei e disse-lhe: ó rei, por que não fostes comigo, Mefibosete? Disse o rei. E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. Ziba, está falando, o Ziba me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois pois o teu servo é coxo. Próximo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Ó, viu? De novo, ele não se defendeu. Porque toda a casa do meu pai não era senão homens dignos de morte. Ele estava dizendo: eu estou vivo pela misericórdia. Já era para ter morrido faz tempo. Faz o senhor achar melhor. Mas Ziba mentiu quando se apresentou diante do Senhor e disse que eu tinha me curvado diante de Absalão, porque eu me guardei. Não fiz a barba, não tomei banho, não fiz o cabelo, não lavei roupa. Eu me guardei, esperei o Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia voltar. Era isso que ele estava falando. Da minha casa, meus pais, todos eram dignos de morte diante do rei, meu Senhor. E contudo, pusestes a teu servo entre os que comem a tua mesa. Ele está dizendo: eu era digno de morte, estava comendo na tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Olha o próximo, olha que história linda. E disse o rei: porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparte as terras. Espera aí, quem foi que mentiu? Ziba. Quem era que estava certo? Mefibosete. E agora o rei, que foi tratado, volta, e mesmo sabendo que Ziba, se fosse antes, o rei diz: mata. Mas agora quem foi tratado age de misericórdia.
Você não entendeu? Eu vou repetir. Se fosse o primeiro Davi, o Davi antes de ser tratado dizia: mata. Porque o profeta que lançou pedra nele disse: tu derrama sangue. Ele foi pensando. E antes dessa história, o mesmo profeta Simei, que lançou pedra, quando viu Davi voltando, se curvou diante de Davi, pediu perdão a Davi. E Davi disse: tu só fez aquilo que Deus mandou você fazer, seja perdoado. Você percebe que o coração daquele que foi tratado é diferente. O coração daquele que foi tratado é diferente. E agora ele diz: reparte a terra para você e para Ziba. Os bens é dividido para os dois. Olha o próximo. Então disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois não veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Sabe o que ele quis dizer? Todos os bens que eu tinha não vale de nada. O que mais me vale é saber que o Senhor foi em paz e voltou em paz. Mefibosete não guardou ira, ódio, rancor, ressentimentos, nem de Ziba e nem de Davi, porque repartiu. Diz: pega, dá tudo, porque é melhor que o Senhor, graças a Deus que o Senhor voltou em paz. E isso é importante para mim. Ele queria dizer: que bom é ter um rei de volta, que bom é aquele que tem autoridade de volta, porque aquele que tem autoridade, ele me faz sentar na mesa, comer na mesa, comungar na mesa. Aquele que tem autoridade vai agir agora com benevolência. Tira tudo, fica tranquilo, fica em paz, porque mais vale o Senhor ter voltado em paz, e o Senhor está vivo. Pode tirar, acabou. Precisa mais não. Pode tirar o texto. Nós vamos adorar agora. Resolva os conflitos enquanto você pode resolver. Vamos adorar. Resolva os conflitos enquanto você pode. Resolva os seus conflitos enquanto você pode. Que história. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: que história, hein? Que história. Davi voltou para o trono, mas voltou diferente. Davi voltou para o trono, mas voltou diferente. Ah, meu Deus, tem hora que Deus faz coisa que a gente não entende, mas o importante é Deus trazer a gente de volta para o centro da vontade dEle. Deus está trazendo alguém hoje para o centro da vontade. Vamos ficar de pé, gente. Eu quero orar por alguém hoje. Você que passou por essa história, ou tem histórias na sua vida traumáticas, problemáticas, eu quero orar por você. Se você tiver coragem de vir aqui na frente para a gente orar por você, tira para mim isso aqui, pastor Bruno. Tira aqui, olha, a irmã foi a primeira. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem aqui para a gente orar. Pode tirar aqui, ó. Pode tirar tudo aqui. Pode tirar. Põe ali para mim. Eu quero orar por mais pessoas hoje. Hoje é uma noite de cura interior. Nós não somos uma igreja de cura, que fica falando de cura. Essa igreja é tão nojenta aí, que você fala de cura. O cara faz palestra de cura da alma, o cara todo doente, cheio de problema, bloqueando as pessoas na internet. Cura da alma, cura... Não, mano. Mas Deus está falando aqui nessa noite que quer curar você. Talvez você passou por um conflito que olha lá atrás e diz: alguém poderia ter feito algo, mas não fez. Mas você ainda está vivo, está de pé. Vem na frente para a gente orar. Vamos adorar o Senhor. Liga essa guitarra aí. Liga aí. Faz um barulhinho aí, faz alguma coisa aí. Isso. Eu quero orar por pessoas hoje. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Aí, ó. Vem na frente. Pastor, o bispo, essa mensagem falou comigo. Quero orar por você. Vem na frente. Eu vim hoje aqui para orar por você. Eu me dediquei meditando nessa palavra para transmitir essa palavra para você. Deus vai te dar autoridade para você resolver conflitos na sua casa. Há pessoas que morreram que você não perdoou, pessoas que foram embora que você não perdoou. Deus está livrando você desse trauma, dessa mágoa, dessa ira, desse ódio, desse rancor.
porque Deus quer trazer você de volta para o plano, o projeto dele. Vem na frente. Enquanto eles oram, enquanto eles adoram, eu vou pedir para você vir. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Vamos adorar o Senhor. Vem para frente, pode vir. Eu quero orar por você. Perto do filho, da filha, juntasse as famílias aí, junta, porque hoje é dia de resolver conflitos. Hoje é dia de resolver conflitos. Fica perto de alguém, procura aí alguém da tua família. Eu quero os obreiros aqui para me ajudar na intercessão. Eu quero os obreiros para me ajudar na intercessão. Você tem autorização minha agora de sair do seu lugar e procurar alguém para você orar por alguém. Se você puder, faça isso agora. O diabo não conseguiu o plano dele. O diabo não conseguiu a trama dele. Porque hoje estão sendo resolvidos conflitos aqui na Ceia Church. Hoje está sendo resolvido conflitos aqui. Pega na mão do filho, você filho pega na mão da mãe, do pai, pede perdão, porque é a hora, é o tempo, porque hoje é dia de resolver conflitos. Espírito Santo, essa mensagem que o Senhor trouxe aqui na Ceia Church, nesse dia 2 de julho de 2023, é a mensagem que vai virar a chave desta igreja. É a mensagem que vai mudar e vai virar a chave dentro da casa desta pessoa. Porque este segundo semestre será diferente. Esse segundo semestre será um segundo semestre de milagres. Esse segundo semestre será o segundo semestre de devolução de autoridade, de trono, de governo, e tudo
aquilo que o inimigo fez até agora, porque a partir de agora eu libero sobre esta casa, eu libero sobre esta família, eu libero sobre a vida deste homem, eu libero sobre a vida desta mulher, eu libero sobre a vida desta família, eu libero sobre esta casa agora uma unção de autoridade, uma unção de governo, uma unção de restauração daquilo que estava perdido, uma unção de cura, uma unção de libertação. Liberta, 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 tira, 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 tira os traumas, tira, Senhor, as mágoas, tira os ressentimentos, o ódio, tira, Senhor, o ódio, a ira, o rancor, o ressentimento. Cura, Senhor, porque ninguém pode estar no trono com ódio, ninguém pode estar no trono irado. Ninguém, vou liberar uma palavra sobre um país chamado Brasil. Ninguém pode estar no governo cheio de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Em nome de Jesus, caia por terra principados e potestades. Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, eu libero sobre esta igreja agora que haja uma unção de cura agora, uma unção de libertação agora, uma unção de cura agora, 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 uma unção de cura agora, cura, 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 Senhor, na mente, tira as preocupações da mente, tira, 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 todo, sim, Deus, em nome de Jesus, tira, Pai, em nome de Jesus, 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 Sua graça e te dê paz, que o Senhor, sim, Deus, abençoa para voltar para o trono. Sim, Deus, abençoa para voltar. Canta. Só um pouquinho, segura aí. Eu quero paz. Agora libera a mão de quem está do teu lado. Libera a mão. Libera a mão, segura aí, segura. Quem aqui é pai? Deixa eu ver os pais aqui. Levanta a mão os pais e mães. Manda a mão pai e mães. Você não vai perder os teus filhos para as drogas. Você não vai perder os teus filhos para as drogas. Você não vai perder os teus filhos para uma doutrinação daquilo que está chegando diante de nós agora. Você não vai perder o teu filho para uma geração do arco-íris, porque nós somos a geração do arco celeste. Nunca mais, escute, nunca mais ensine os teus filhos que aquele arco do céu é um arco de íris. Íris é uma deusa da promiscuidade. A Bíblia não declara, a Bíblia não diz arco-íris, a Bíblia fala arco celeste.
e Deus fez um arco celeste. Nós não iremos. Você entendeu? Você é crente, você entendeu? Você é esperto. Eu estou liberando ainda essa palavra sobre a tua vida. Você não vai perder o teu filho para as drogas. Você não vai perder o teu filho, escute, não vai perder o teu filho para a criminalidade, para a prostituição. Eu libero sobre a sua vida nessa noite como pai. E você vai cuidar dos teus filhos, e os teus filhos serão bênçãos. Filhos aqui, filhos de vocês, eu libero sobre a vida de vocês, serão doutores, advogados. Ah, mas gostou de futebol, vai jogar na melhor seleção, vai ser camisa 10, vai ser uma bênção para você. Foi isso que ele escolheu? Vai ser bênção para você. Seus filhos serão bênçãos. Mas resolva os conflitos lá na tua casa. Seus filhos vão ser abençoados. Você não vai precisar ficar pegando no pé dele, porque você vai ensinar para ele, para ela, que ele é bênção de Deus, que ele é escolhido de Deus, que ele é chamado de Deus, que ela é a menina dos olhos do Senhor. Eles são bênçãos. Não diga para o seu filho, essa praga, esse moleque. Outra coisa, baixa um pouquinho os instrumentos, só um pouquinho. Esse moleque, que moleque? Esse moleque, que moleque? Teu filho não é consagrado a um Deus chamado Amoloque. Teu filho é uma bênção. Deus cuidou, Deus deu para você cuidar. Não chama ele de moleque. Ele é uma bênção. Não chama ele de moleque. Deus está dando autoridade para paz aqui nessa noite. Estou sentindo Deus aqui. Deus nos dá autoridade hoje para a gente governar a nossa casa, resolver conflitos. Abra a sua mão assim, filho. Abra a tua mão. Assim diz o Senhor para ti: conflitos que não foram resolvidos já foi. Não cutuca, não vai atrás. Tira a tua mão, porque quando você tirar a tua mão, Deus põe a dele. Tem alguém aqui também, aqui ó, pois na justiça, não foi? Depois que a família, que o patriarca da casa morreu, virou uma guerra lá, né? Ah, que tem que fazer o inventário, tem que fazer. Tira a tua mão. O que é teu, fica tranquilo. Não põe tua mão. Deus está tirando alguém de contendas familiares hoje aqui. Se não resolveu, já foi, fique em paz. Abra mão. Abra mão, não ponha a sua mão. Tem hora que dá vontade da gente pôr, mas Deus está falando, tire a sua mão, deixa Deus fazer. Porque conflitos que não foram resolvidos, só Deus. Mas que Deus está te ensinando, Deus devolve a autoridade para você. Você volta para o trono. O trono fala de governo. Você volta para a autoridade mais forte do que antes. Você volta mais forte do que antes. Você volta mais forte do que antes. Você volta com autoridade maior do que aquela que você tinha, porque Deus permitiu você estar de pé até agora, está vivo. Senhor, está aqui a tua igreja, teu povo que recebeu essa palavra, e nós te adoramos.